De volta aqui pela Inova Multi, frequência 87.5. Somos Multi porque seu mundo é assim. Estamos em múltiplas plataformas também, pelo YouTube, Facebook e Instagram. Estamos no Festures, esse que é um dos maiores eventos de turismo da América Latina. A Inova Multi se fazendo presente com o seu estúdio. Estreamos aí em Nova Petrópolis, na Expo Novatec, e agora estamos aqui em Gramado, nesse grande evento que mostra a potencialidade turística do Brasil e não só do país também, internacionalmente. Mas o propósito da Inova, comigo, com o jornalista Sóstenes da Silva, é também abordar sobre potencialidades regionais. E já estivemos em estúdio com o Arnildo Schilt, ele que está à frente de um projeto do Trem Regional da Serra Gaúcha. Convidamos, ele aceitou o convite de vir aqui bater um papo com a gente no nosso estúdio da Inova, que tem a parceria, é importante destacar também. Temos os parceiros que estão presentes aqui na nossa programação. Antes de cumprimentar o Arnildo, temos aqui no nosso estúdio Inova Multi Super Mulheres na Liderança, um projeto da Evanir Scherer, junto com a Inova Multi de Nova Petrópolis, destacando aí parceiros como o Parque Aldeia do Imigrante de Nova Petrópolis. Também temos aí a parceria do Paladar Restaurante de Nova Petrópolis junto com a gente. Magalu, Vem Ser Feliz, também loja de Nova Petrópolis. E de Gramado, ainda temos vários outros parceiros aqui, como a Maple Bear, ainda Laquem Gramado, Lagos de Gramado, Chocolate Caseiro, Join Publicidade, Glamier, Salão de Beleza e Trajes de Festa. Ainda de Nova Petrópolis também, o Boliche Bar, o Kegelban. Ainda aqui em Nunes, são, portanto, os parceiros que nos estão proporcionando estar aqui no Festures em Gramado e comunicando aí para toda a Serra Gaúcha através da Inova Frequência 87.5 e redes sociais inova.tv.br. Arnildo Schilt, a gente já conversou várias vezes sobre o nosso trem regional. Nada melhor que um evento desse porte para atualizar como que está esse projeto desse trem que percorrerá vários municípios da região e, se Deus quiser, lá em Arroio do Sal será também um dos terminais desse trem, né, da estação, uma vez que antes a gente conversou numa outra entrevista com a liderança que está à frente aí do Porto de Arroio do Sal. Então, seja bem-vindo ao nosso estúdio da Inova aqui no Festures. É uma satisfação estar presente novamente. E em relação ao trem, então, realmente ele está sendo conduzido para uma ampliação de mais 140 quilômetros e vai fazer a conexão com Arroio do Sal. Então, numa modelagem um pouco diferente, que é mais sistema Hyperloop, e isso então já está, digamos, consagrado, já está discutido a nível nacional e também foi discutido a nível internacional, porque a modelagem ainda é bem nova. E Dubai já tem trem nesse estilo. Gramado, a nossa região em si, ela será a primeira no Brasil com essa modelagem e fará com que inicialmente os turistas que virão a Arroio do Sal poderão subir a Serra Gaúcha e se conectar à base do trem regional da Serra Gaúcha, conectando os restantes 14 municípios. Também está se acrescentando o município de Flores da Cunha nesse momento, então na realidade são 16 os terminais que terão neste trem regional da Serra Gaúcha. O Festures sempre foi um evento de grande porte, de grande valia para o segmento de turismo no Rio Grande do Sul e, baseados na questão turística, praticamente 80% do CAPEX em relação ao trem ele está relacionado ao turismo. E isso a região das hortênsias sabe bem, a região da uva e do vinho também, a região dos Campos de Cima da Serra ainda está engatinhando nesse processo, mas está começando a também desenvolver programas na área do turismo regional, e isso é muito bom para a economia do Rio Grande do Sul. Por outro lado, o nosso trem regional, ele, como das outras vezes coloquei, ele terá pelo dia trabalhar
a questão do passageiro, e à noite ele transportará cargas para o terminal de Vacaria, que redistribuirá para o Brasil. Estamos neste momento na fase executiva do projeto. Então, nos próximos 4 a 6 meses, estarão sendo iniciadas alguns tipos de obras físicas nos 14 municípios mais 2. Então, os prefeitos, os secretários de obras, secretários de turismo vão acompanhar esse procedimento, bem como com o MOB Caxias e com os demais entes federados do Rio Grande do Sul. O senhor falou então 14 municípios originalmente, 15º Flores da Cunha e o 16º Arroio do Sal? Arroio do Sal. Arroio do Sal. Então chega-se até o litoral e temos toda uma interligação viária fluvial, né, através do mar e através dos oceanos, e também férrea através do trem. O quanto isso, vocês que estão trabalhando na prospecção desse projeto, entendem que terá impacto na economia aqui da nossa região, Arnildo? Bom, o que se fez, todos os levantamentos, junto com a própria Fiergs e os demais departamentos de Estado, a Secretaria de Estado dos Transportes, e há no mínimo, em torno de 18% a 19%, que era o sistema antigo de transportes. No novo sistema, a questão em relação aos trens, ela absorve 62% de toda a carga gerada no Rio Grande do Sul, isso levado ao centro do país, levado às regiões costeiras para as exportações, também para as importações. Isso é importante. Tem um modal quando tu exporta e quando tu importa. E o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados ainda que menos tem tido esse serviço de compensação em termos de cargas no tocante ao modal de trem. Temos portos, temos um aeroporto, estamos indo para o segundo aeroporto, mas os trens, eles dão uma velocidade maior, dão um custo menor e fazem com que também o passageiro possa, a partir de agora, utilizar os trens no sul do Brasil. Ou seja, afeta positivamente tanto a questão do transporte de cargas e aí o escoamento de produção, não somente a produção de frutíferas, falando aí, por exemplo, de Vacaria, a questão da maçã, né? E outras também que são produzidas na nossa região, mas o setor metal mecânico e pessoas, que é o que importa para a questão turística. Vendo esse evento aqui, que são 15 mil pessoas visitando aqui, a gente entende o quanto o turismo ele afeta a economia de um país. Isso também vai afetar o Rio Grande do Sul, não há dúvidas. Com certeza, iniciando pelas questões dos aeroportos nossos hoje, a movimentação entre a região da uva e do vinho, a região das hortênsias e a região dos Campos de Cima da Serra, que tem incrementado o turismo nos últimos 10 anos bastante, mas agora sim pegou o jeito pela coisa, está fazendo coisas que muitos grandes municípios não estavam apresentando em termos turísticos, e isso está cada vez mais atraindo público a nível de Brasil e a nível internacional. Na questão secundária, que é para depois de 2032, o porto ele será importante nessas questões dos transatlânticos que chegarão a Arroio do Sal e automaticamente serão conectados à Serra Gaúcha através do trem, então, deste modal que virá até Tainhas, e Tainhas se conectará com o restante das 14 cidades, mais uma que é Flores da Cunha. Perfeito. Estou conversando com o Arnildo Schill, pessoal, já vários momentos a gente abordou esse assunto lá na Rádio Nova, em estúdio. A última abordagem que eu fiz, inclusive, foi com o vice-prefeito, o Alexandre da Silva, que esteve lá no estúdio. E muitas vezes a gente coloca, Arnildo, até a sociedade, não tenho dúvidas que, para o senhor mesmo, as pessoas, uma certa descrença. A sociedade ainda, mas isso é utopia, isso não vai acontecer. Nós temos uma topografia acidentada, tivemos agora tantas consequências desse fenômeno climático do ano passado e ano retrasado.
Mas quando a gente viu essa reunião em que envolveram representantes de prefeituras, lá na UCS em Caxias do Sul, não faz muito tempo, 2, 3 meses, e principalmente aquilo que citaste antes, o início de algumas obras, esse é o start para efetivamente as pessoas começarem a acreditar. Qual que é a percepção de vocês agora diante desse cenário? E intere-nos sobre a questão, porque depende de recursos e também, obviamente, a parte aí mais complexa, que é a aprovação ambiental. Como é que estão esses dois suportes aí de base para o início, start, então, desse projeto ser executado propriamente? Na questão inicial, devemos falar da questão ambiental, né? A parte ambiental está, digamos, bem... estamos tendo um bom relacionamento com a FEPAM, com o IBAMA, com os outros órgãos de Estado, para que possam, então, agilizar juntamente com nossos técnicos, nossos engenheiros ambientais. Aí são equipes grandes que estão começando a trabalhar e que devemos apresentar o EA-RIMA de todos esses estudos no final do ano, na realidade de 2026. Porém, as obras físicas não são impedidas em relação à questão das estações, que são em cada um dos municípios, isso é licença municipal, então essas licenças serão agilizadas já até março do ano que vem. No contexto, então, geral, tanto da serra que conecta a praia de Arroio do Sal, e também aos demais órgãos, relações com relevo bastante acidentado, como Bento, Garibaldi, existem estudos técnicos que já foram feitos pela Trimble, que é a Engemap, a empresa representante no Brasil, e que também esses estudos já estão prontos. Então, estaremos fazendo uma grande apresentação no mês de março do ano que vem, em Caxias do Sul, onde convidaremos a imprensa local, estadual, para apresentar todo o estudo de relatório e de meio ambiente em relação ao trem da Serra Gaúcha. No segundo tópico, a questão do dinheiro. O recurso sempre foi a parte mais importante, digamos assim, do processo, mas fechamos um acordo já com a BRS, que é um fundo brasileiro, juntamente com o Banco Pactual, e temos os 2 bilhões de dólares para desenvolver agora toda a obra física do projeto. Então, de novembro, neste mês aqui, do dia 15, na próxima semana, até o dia 30 de março de 26, nós vamos ter um aporte ponte, que é chamado, de 10 milhões de dólares, onde toda essa parte executiva será feita e entregue para nós. Nós estamos contratando dezenas de outras empresas que estarão preparando esse material para a nossa apresentação aos prefeitos em março do ano que vem. E paulatinamente, a partir de março, a cada 6, 7 meses, entra 200 ou 300 milhões de dólares para finalização da obra até 2030. Até porque o volume de recursos necessários para a execução plena desse projeto, ele é da cifra, né, da carga de bilhões. Quanto exatamente atualmente previsto? 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Esse é o valor exato, já quando feito com a questão da margem. Hoje que o nosso Banco Central, o nosso BNDES e os outros bancos, eles não deixam, quer dizer, não se pode mais do executivo ou de uma empresa ou de uma prefeitura fazer um orçamento furado, digamos assim, que falte dinheiro. Então sempre se coloca 12, 18, 15% a mais no valor final para que não haja problemas quando chegar lá no final. Nildo, também tem uma questão que eu gostaria de comentar com o senhor, que além do trem nós temos também o modal aéreo, até inclusive temos aí anunciado por parte do governo federal, há dias atrás esteve também o representante em Caxias do Sul, para um aporte, se não estou equivocado, acho que de 200 milhões, algo próximo disso, para o aeroporto de Caxias, Vila Oliva, melhor dizendo, que vai ser uma obra com recursos públicos. Mas há um sonho da comunidade regional, desde que eu cheguei em Nova Petrópolis, há 25 anos atrás, que é o nosso aeroporto de Canela.
inclusive com possibilidade de voos internacionais. Eu sei que o senhor está envolvido nesse projeto também. O que dá para contar para a gente? Que é um projeto que, como disse, já vem há décadas, mas atualize para a gente se isso também é uma possibilidade de ser realizado aí. Como é que estão os trâmites nesse sentido? Sim, a Prefeitura de Canela, o novo prefeito, então assumiu a ponta, né, o comando em relação ao trem ao Aeroporto Internacional de Canela e eles estão agora aguardando um relatório que deve chegar até o final deste mês de novembro aos cuidados da Prefeitura de Canela e a partir daí então será designado um outro grupo para desenvolver o projeto, a parte de projeto em relação ao aeroporto. Por outro lado, a Canela já adquiriu a região do aeroporto, já comprou 144 hectares, se não estou equivocado no número, e isso então vai ser ampliado para mais, provavelmente 100 a 150 hectares, para dar o tamanho necessário para fazer o estacionamento de aeronaves neste aeroporto. Outro detalhe importante é que o trem passará por baixo da pista do aeroporto. Então, o estacionamento de cargas e tanto de passageiros para a questão do trem será no subsolo do aeroporto, e em cima os aviões estarão taxiando. Então, o projeto está muito bem modelado, está faltando alguns ajustes agora e implementos em relação à questão da pista. A pista ela foi mudada de posição e por essa mudança de posição teve que ter toda uma renovação de licença com a FEPAM e também das demais licenças junto ao IBAMA. Mas tudo isso está andando a passos largos. O grande entrave no passado foi justamente uma indefinição de quem seria a responsabilidade por essas licenças. IBAMA, FEPAM. Já chegou-se a uma conclusão. Então, pelo menos cada um já está fluindo na sua parte. Correto. Inicialmente era só para ser a FEPAM, mas novamente o IBAMA solicitou vistas ao processo. Isso provavelmente quer dizer que eles também vão querer opinar, né, na posição em relação ao aeroporto. Mas ainda é um pouco prematuro, provavelmente só a partir de março, junho do ano que vem é que teremos essas informações mais detalhadas. Pessoal, conversando aqui com o Arnildo Schilt, ele que é CEO então do trem regional da Serra Gaúcha, percorrendo municípios desde Flores da Cunha, Bento Gonçalves, também passando ali por Garibaldi, Carlos Barbosa, um desses, né? Garibaldi, os dois. Os dois municípios, iniciando lá em Vacaria, passando também por Nova Petrópolis, Gramado, Canela e Arroio do Sal. Quem sabe essa conexão também com o aeroporto internacional certamente será um peso muito grande para a infraestrutura, desenvolvimento aqui da Serra Gaúcha. Te agradeço ter vindo aqui no nosso estúdio da Inova, parceria Inova Multi, Super Mulheres na Liderança, no Festures, nos atualizar sobre essas informações. Obrigado mais uma vez. Estou sempre às ordens, obrigado.